Olá, amigos. Uma boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Espero que possamos, nesse ano de 2021, modificarmos muitas situações do nosso cotidiano de 2020, que foi para nós de muita dificuldade. Espero que possamos, ao longo do ano, começarmos a relaxar um pouco o isolamento social e podermos fazer os nossos encontros de forma presencial, agradecendo aos amigos do Grupo de Estudos Espírita Iluminação Crística pelo convite, por mais essa oportunidade de trabalho, onde estamos aqui para colaborar na divulgação da doutrina de nosso Mestre Jesus. Na verdade, o tema de hoje é Amai vossos inimigos. Um tema difícil, na verdade, talvez seja a proposta mais elevada, né? Para podermos atingir a meta mais ambiciosa que Jesus nos propôs. Ele trouxe para todos nós um roteiro de grande dificuldade para podermos trilhar a nossa evolução. Mas ele disse, né, que nos auxiliaria, que estaria conosco, que aqueles que caminham na busca de seguir esse roteiro que ele declarou para nós, trazendo para nós uma legislação dos mundos celestes para que pudéssemos aqui, nesse planeta de provas e expiação, já termos contato de como funcionam as organizações, como são as pessoas, de que forma se comportam nesses mundos celestes. E aí ele traz várias metas menores, mais simples, e metas que vão se ampliando, metas de grande dificuldade, como é essa do amai vossos inimigos. Vamos tentar, ao longo da palestra, falar e compreender a profundidade e de que maneira que nós possamos alcançar algo aproximado, obviamente, de acordo com a lógica que Kardec nos propõe, com a lógica que Emmanuel vem trazer para todos nós. Então, espero que tenhamos alguns minutos de boas reflexões para todos nós, que o mentor espiritual de cada um de vocês possa estar em conjunto, auxiliando-os na reflexão pessoal de cada um. Que Jesus nos abençoe. Pois é, a vida de Jesus foi, na verdade, uma vida de exemplificação, porque ele não trouxe apenas essa legislação dos planos celestes para nos apresentar e viver diferentemente dela. De forma alguma. Ele foi a exemplificação em cada momento, em cada palavra que ele nos deixa, ele deixa associado a essa palavra, a esse conceito, ele deixa a sua atitude, o seu comportamento, o exemplo derradeiro dele do perdão, quando vai pedir ao Pai que perdoe aqueles seres que lá estavam porque não sabiam aquilo que estavam fazendo. E assim somos nós somos ainda espíritos de pouca evolução. Muitas vezes nós agimos sem consciência daquilo que estamos fazendo. E essa meta, para nós, do amai os vossos inimigos, representa o ápice, o grau mais elevado, uma diplomação. Quem consegue atingir esse objetivo de incorporar em si o amor ao inimigo, ele está realmente diplomado, já se encontra num patamar de evolução espiritual diferenciado. Porque vai dizer Kardec que se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a aplicação sublime do amor ao próximo. É uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho são essas duas chagas que não permitem que a humanidade, que o nosso planeta avance. A cada esquina, a cada contato social que mantemos, a cada contato de trabalho que muitas vezes faz parte do nosso dia a dia, nós percebemos que o egoísmo e o orgulho está contaminando a relação, o egoísmo e o orgulho está dificultando
que possamos nos colocar de forma mais limpa, de forma mais clara, de forma mais aberta, desdobrando o nosso ser espiritual com toda a sua pureza. Precisamos sempre estar atentos, porque o egoísmo e o orgulho ainda contaminam a nossa sociedade de forma ainda muito intensa, né? Então, esse amor ao próximo começa já a diminuir, porque nós saímos um pouco de nós mesmos e começamos a enxergar o próximo. Dessa forma, nós diminuímos aquele egoísmo de quem só enxerga a si mesmo. E o amor ao inimigo é, então, essa que é a maior vitória sobre o egoísmo e o orgulho. Obviamente que no próprio capítulo 12, que é o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, nesse próprio capítulo 12, Kardec vai fazer um comentário no item 3 e vai dizer que, obviamente, não se pode ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta de uma assimilação e repulsão de fluidos. Claro, né? Alguém que nutre bons sentimentos em relação a nós, e quando nós nutrimos bons sentimentos e uma memória positiva da relação, aquela energia e aquele sentimento que se desdobra de nós é o sentimento mais limpo, mais puro. E ao nos encontrarmos com outra pessoa, com um inimigo, com alguém que já tenha feito algo que nos feriu, a energia não é a mesma. Não é esse sentimento, esses fluidos que são emitidos de nós para com o outro, do outro para conosco, são fluidos de outro tônus vibratório. Emmanuel também vai nos dizer que ninguém pode aderir de pronto uma completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Muito profunda nessa frase, porque Jesus, sabendo das dificuldades daqueles seres, também não podia sorrir daquela situação. Também estava ele vivendo o momento de dificuldade, o momento da dor que estava sendo-lhe imposta, né? E assim, muitas vezes, a nossa relação com aqueles que se colocam como nossos inimigos. Essa proposta desafiadora que Jesus lança para nós, ela foi dita no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, ao lado daquele roteiro evolutivo que são as bem-aventuranças. Bem-aventurança é como se fosse um roteiro para a nossa evolução, onde cada degrau possibilita a escalada do próximo passo, do próximo degrau dessa escada. Então, começamos ali com a humildade. A partir da humildade, nós podemos, então, já sofrer as aflições sem uma revolta contra a divindade. Daí, a partir de uma aflição que desbasta o nosso compromisso kármico, em que nos coloca, de certa maneira, mais quite com a lei, a gente, então, pode se colocar numa condição de adquirir a mansetude. Então, cada uma bem-aventurança vai se colocando após a outra, numa condição de ser adquirida com maior facilidade, após a aquisição de uma bem-aventurança anterior. É claro que não é uma coisa estanque, é claro que você trabalha em cima do desenvolvimento de todas as capacidades espirituais ao mesmo tempo, mas ela se incorpora com mais facilidade na medida em que a gente pode se apropriar de uma que facilita a apropriação da seguinte, né? E Jesus coloca esse amai aos vossos inimigos, ele coloca desta forma, ele diz, ouvistes o que foi dito. Ou seja, ouviste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. Aqui nesse ponto, Jesus já está. O Sermão do Monte é a plataforma da sua doutrina.
É no Sermão do Monte que ele vai desdobrar todo o seu ensinamento, que depois seria detalhado, seria desdobrado em exemplos, em parábolas. Mas no Sermão do Monte está toda essa sua plataforma da sua doutrina, está ali colocada. Né? Então ele diz: ouviste o que foi dito, amareis o próximo e odiarei vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, ou seja, estou trazendo algo novo. Agora trago a vocês uma possibilidade melhor. Trago a vocês uma doutrina mais ampliada. Trago a vocês possibilidades de evoluir com mais celeridade. Trago a vocês a maneira como funciona nos mundos celestes. Como nós devemos estar, como nós devemos sentir para que lá estejamos. Né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não o fazem também? Ou seja, porque é verdade, na verdade, na medida em que a gente se coloca na condição de amar apenas aqueles que nos amam, não é amor, é troca. Estamos trocando, estamos alimentando e sendo alimentados. Não há uma atitude de entrega, de doação. Então, Jesus vai estabelecer esses parâmetros para uma nova era. É a sua doutrina que se inicia, essa nova era a partir de Jesus, que se inicia a partir da sua pregação no mundo. Né? E há 2000 anos era muito complicado que as pessoas pudessem incorporar, que pudessem compreender, e achavam até muito estranho essa fala de Jesus. Mas ela era muito importante para aquele momento. Ela era importantíssima naquele momento, há 2000 anos, onde se vivia um mundo de muita violência, de muita injustiça. E acontece que hoje a gente ainda tem uma necessidade desse conceito, a gente ainda tem uma necessidade de fazer com que a doutrina de Jesus seja estabelecida e seguida por todos nós, porque nós vemos que 2000 anos depois, aquele mundo de violências e injustiças não se modificou tanto assim. Hoje nós vemos essa polarização e essa agressividade entre as pessoas. No seio das nossas famílias, nós vemos agressividade, nós vemos ódios sendo criados, essa polarização de ideias que prejudicam a todos nós. Então, até porque hoje, todas as dificuldades que existiam, elas hoje ainda persistem, mas elas persistem de forma muito ampliada, porque nós vivemos num mundo que está totalmente conectado. Instantaneamente, todos nós nos conectamos a milhões de pessoas. Todos nós recebemos instantaneamente as ideias de uma pessoa, e essa ideia de uma pessoa é transmitida a milhões de pessoas. No mesmo minuto que a ideia é lançada, ela está sendo acolhida por milhões de pessoas. Nós continuamos a ter o poder de decisão. Nós é quem decidimos se aquela ideia vai penetrar o nosso corpo mental, ou se nós concordamos com aquela ideia, ou se nós rechaçamos e discordamos daquela ideia. Mas, instantaneamente, uma ideia ela é disseminada para milhões de pessoas. O poder de decisão é nosso. Essa conectividade, ela potencializou essa capacidade de nos associarmos a outras mentes, nesse processo de conexão.
e vamos nos associar às energias ou deletérias do ódio, da agressividade, do preconceito, que são lançadas pelas redes sociais, pelos WhatsApps e pelos Facebooks, por todas essas redes. Ou nós vamos nos associar a essas ideias de ódio, de agressividade, de preconceito, ou então nós vamos rechaçar essas ideias e vamos nos associar às energias e ideias benéficas da paz, da harmonia, da tolerância. É mais ou menos isso que a doutrina espírita, é mais ou menos isso que todos os centros espíritas, a partir do YouTube, do Instagram e de todas essas redes de comunicação, vem fazendo. Vem fazendo com que não só energias de ódio, de agressividade, de preconceito sejam lançadas, vem equilibrando com a atuação do bem no mundo, né? Fazendo com que aqui hoje estejamos falando dessa proposta magnífica de Jesus de amar ao inimigo. Então, caminhar com esses postulados de Jesus é, para todos nós, neste momento em especial, já o era há 2000 anos, neste momento em especial, é uma necessidade premente, é uma necessidade muito grande. E para que a gente esteja defeso, para que a gente possa se defender do erro, do equívoco, da escolha equivocada, da má escolha, da contaminação do mal no dia a dia, não tem nada melhor do que caminhar nesses postulados, caminhar ao lado de Jesus, ao lado da doutrina espírita, de Emmanuel, de André Luiz, de Valdo Franco, Joana de Ângeles, Francisco Xavier, que deixaram para nós só sementes luminosas. Então, na medida em que a gente distribui essas sementes de luz, a gente está, de certa forma, contribuindo para a construção de um mundo melhor, né? O amar aos inimigos, ele começa, ele tem temos que trilhar alguns passos para se atingir esse mandamento, esse postulado sublime, né? Nós temos que fazer uma caminhada. E o primeiro passo para que se possa amar aos inimigos é o perdão. Porque o perdão é fundamental. Antes de amar o inimigo, nós temos que perdoar aquilo que foi feito, aquilo que nos magoou. O perdão, na verdade, vem da palavra perdonare, que significa, que é a conjunção do per, que significa total, completo, e o donare, que significa entregar, doar, dar. Então, perdonare seria entregar por completo, doar-se totalmente. Então, para você perdoar, você tem que se entregar totalmente, você tem que esquecer, você tem que estar integralmente livre daquela situação que te magoou. Kardec vai dizer que é o perdão sem segundas intenções, que o perdoar consiste no esquecimento total das ofensas recebidas. Consiste em não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Porque Emmanuel vai dizer, no Consolador, na questão 340, ele é perguntado sobre de que maneira que a gente poderia entender o perdão e o esquecimento. E aí Emmanuel vai dizer, e é o que nós fazemos ainda, quase que sempre, a nossa maneira de perdoar é essa, que não é a maneira ideal, que não é a maneira que vai nos levar à condição de poder amar o inimigo, mas é a nossa maneira de agir. E Emmanuel disse muito bem que para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Ou seja, a nossa maneira de perdoar é essa.
eu, tá bom, não vou fazer nada, mas tá aqui, não esqueça. Caminha comigo a mágoa, caminha meu coração. E a falta dele caminha no meu pensamento. Mas eu não vou fazer nada, não vou me vingar. Eu não vou devolver essa ofensa recebida. Então, é essa verdadeiramente a forma que nós conhecemos de exercício do perdão. E nós precisamos ampliar. E aí Emmanuel vai dizer que o espírito evangelizado, para ele o perdão tem que ser praticado conjuntamente com o esquecimento. Embora seja muito difícil, embora prevaleça para todos os instantes a existência a necessidade de oração e vigilância. Ou seja, eu esqueço, mas eu tenho que estar sempre orando e vigilante. Mas eu preciso esquecer. Eu preciso não opor obstáculo à reconciliação. Eu preciso dar uma oportunidade para que a harmonia se faça novamente. Então, esse é o primeiro passo. Até porque nós sabemos que o inimigo, normalmente o inimigo de hoje, é alguém conhecido, né? É alguém que já se colocou, talvez, como vítima num passado nem tão distante assim. Mas o perdão é uma virtude dificílima. É muito difícil. Gandhi vai dizer que, e muitas pessoas imaginam no mundo, né? No mundo materialista, no mundo do egoísmo e do orgulho, para esse mundo do egoísmo e orgulho, o perdão é uma fraqueza. E Gandhi vai dizer que não é, que os fracos não podem perdoar, que o perdão é um atributo dos fortes. Essa força de ser evoluído, que muitas vezes não é compreendida pelo grosso da sociedade materialista. O perdão é uma atitude dos fortes. Só os fortes têm essa capacidade. Chico Xavier vai dizer também que, no entender dele, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Porque o perdão exige um esforço de autossuperação muito grande. E é a realidade. É muito difícil. Só que nós espíritas já podemos logicar, né? Já podemos colocar o nosso raciocínio para nos auxiliar nesta questão. Porque essas múltiplas reencarnações vão oferecer para nós oportunidades de repararmos o nosso passado culposo, construindo para nós um novo destino. E a lei da reencarnação vai ensinando para nós que só o esquecimento do passado pode preparar um novo início, um novo começo para nós. E para a nossa redenção, para a nossa recuperação. Porque se nos encontramos, ou se nos encontrarmos com um inimigo do passado, mas a nossa psique, a nossa mente, não consegue se libertar, se esquecer daquele fato do pretérito, nós não abrimos espaço para que uma nova relação se constitua. E a reencarnação é mais ou menos isso. Muitos daqueles que estão como nossos filhos, principalmente como nossos filhos, muitas vezes foram vítimas de um momento da nossa existência, lá no pretérito, em que nós nos comportávamos totalmente diferentes do que nos comportamos hoje. Mas eles não se lembram dos fatos, mas eles trazem o sentimento. Eles têm a memória do sentimento. Então nós agimos de forma diferente, mas eles lá no sentimento, aquela intuição diz para eles: você não é assim. Eu te conheço lá de trás. Eu sei como você era. Então nós precisamos insistir, nós precisamos nos esforçar,
Muitas vezes nós falamos, poxa, faço tanto e não sou reconhecido, mas porque é essa bagagem que nós deixamos, uma bagagem pesada, e não dá para remover ela com uma atitude só, com uma situação, com 1 ano, com 2 anos, é uma vida inteira, às vezes, para que possamos nos recuperar com essa vítima do passado. E na hora que a gente consegue se recuperar com uma vítima do passado, a gente está liberto, né? Isso é o processo de libertação, né, que nós vamos fazer. E Jesus Cristo, para os materialistas, para os niilistas, aqueles que não acreditam em nada, pegam essas ideias de Jesus de amai os vossos inimigos, e dizem que Jesus era um idealista, um sonhador, trazia ideias absurdas, impossíveis de serem cumpridas, falando assim de algo impossível, né? Porque eles entendem que o perdoar é uma fraqueza indigna deles mesmos, porque quem não se vinga, para eles permanece o rancor e o desejo de fazer o mal. Exatamente porque não trilharam, né? E esse pensamento vem sendo o norte, vem sendo a base da estrutura social e da sociedade que nós vivemos, esse pensamento de que perdoar é uma fraqueza e de que precisa responder com força qualquer tipo de ataque recebido, tem que ser proporcional. É até uma lei, uma regra da diplomacia. Os países agem desta maneira, respondendo na mesma altura, com o mesmo tipo de atitude, né? Então essa regra vem vigorando em toda a nossa sociedade há milênios, só que não nos trouxe a um bom lugar, né? Porque a gente vê os países brigando, os países respondendo com o mesmo tipo de arma, se armando, constituindo exércitos para que estejam à altura de um contra-ataque, de um ataque, de um contra-ataque, e não funciona, porque enquanto isso milhares de pessoas morrem de fome, menos de 10% do que se investe, muito menos do que isso. Estou já chutando um número excessivamente alto. Certa feita eu fiz numa palestra esse dado correto, peço até desculpas por não ter ele de forma assim corretíssima, mas eu tenho ele aproximado. Você com menos de 10%, menos de 5% do que se gasta com armamento no mundo, você eliminaria a fome do mundo. Então não vem dando certo essa ideia. Se os postulados de Jesus tivessem sido adotados verdadeiramente, não é dizer que segue ao Cristo sem seguir aquilo que ele nos oferece como regra de conduta e de comportamento. Seguir o Cristo não é dizer eu acredito em Jesus. Seguir o Cristo é seguir as regras que ele nos propõe. Isso é ter fidelidade às suas ideias, fidelidade às suas propostas. Se essa fidelidade realmente existisse, viesse existindo no nosso planeta, nós já teríamos um planeta totalmente transformado. Mas vamos transformando ele aos poucos, né? Porque o Cristo não era um sonhador. Ele não falava quimeras, não falava algo que não pudesse ser realizado. Ele, nós sabemos, da doutrina espírita, era o construtor do nosso orbe. É um espírito já puro, evoluído, há milhões de anos, né? Há bilhões de anos. É um espírito evoluído,
experiente no progresso e nos caminhos da evolução, conduzindo o nosso orbe. Então, com essa sua experiência, ele traz para nós uma proposta, mas não impõe, não obriga. Deixa que a nossa mente, que nós possamos crescer e estarmos aptos a compreender a profundidade da proposta, aderindo de bom coração, de bom grado à sua proposta. Não há outro caminho para que nós possamos consertar o planeta e para que nós possamos ter um mundo de regeneração aqui, que não seja aderindo às propostas do Cristo. E cada um de nós, de que maneira que nós estamos contribuindo nessa construção? De que maneira que nós estamos já aderidos, já fazendo parte desta seara de Jesus, e de que maneira que nós estamos em conjunto com Ele, construindo esse planeta de regeneração? Nós já sabemos calar as mensagens de WhatsApp, nós já sabemos não propagar o ódio, o preconceito. Qual é a nossa contribuição? De que maneira que nós nos comportamos no dia a dia? Tem uma história de gosto sempre de contar de um monge que, certa vez, ele era responsável por um mosteiro e ele varria o chão lá do mosteiro. Estava lá varrendo. E o mestre, né? O mestre lá varrendo o chão do mosteiro. E aí passa um monge e vira para aquele mestre e pergunta: você é um sábio e um santo mestre, me diz como é que pode acumular tanta sujeira, tanto pó no seu quintal? E aí o mestre aponta para o pátio e fala: na verdade ele vem lá de fora. Ou seja, não era ele que produzia aquela sujeira que ele estava limpando. Ele estava contribuindo para fazer um mundo melhor. A sujeira vinha lá de fora. Eram os outros que traziam a sujeira para o seu mosteiro e ele fazia a parte dele, contribuindo. Ela vem lá de fora, mas eu aqui faço a minha parte de limpar. Chico Xavier também, certa feita, nós somos muito difíceis, né? Chico, certa feita, ele estava conversando com uma senhora casada e ela diz que ela era uma pessoa quase feliz, porque ela possuía um marido quase perfeito. E aí ele pergunta: mas ele não é um bom marido? Aí ela diz que sim, enumera todas as qualidades. Ele é um bom marido, ele é carinhoso, afetuoso, ele cumpre com as obrigações, ele é trabalhador, enumera as várias qualidades do marido. Aí Chico, curioso, pergunta: mas ele não é um bom pai? Aí ela: sim, é um excelente pai. E enumera também várias qualidades. Ele cuida, ele disciplina, mas ele é afetuoso, ele passeia, ele brinca com os filhos, é um excelente pai. E Chico fica já preocupado, né? Qual seria então o defeito dele? Aí ela diz: não, o problema é que ele tem um defeito que ele não é espírita. Ele é da religião da Umbanda. Então a gente quer sempre a perfeição, né? A gente quer moldar os outros da nossa maneira. Aí Chico diz: minha filha, pode se considerar muito feliz, porque pelas qualidades de seu marido, por tudo isso que você enumerou, todas essas qualidades que ele tem, não se preocupe, pois é melhor um ubandista bom do que um mau espírita. Então a gente tem que moldar. Qual é a nossa contribuição? Nós estamos varrendo o chão do planeta, tirando limpando a sujeira que os outros praticam. Nós, quando passeamos na beira da praia, nós já sabemos recolher o lixo que não fomos nós que produzimos, para que nós tivéssemos um planeta e um meio ambiente mais de acordo com o planeta de regeneração. De que maneira que quais são as mensagens que nós estamos divulgando e propagando? É de paz, de amor?
nós precisamos realizar em cada um de nós, também nessa caminhada de amar os inimigos, nós precisamos trabalhar a nós mesmos. A gente precisa compreender que há um viés de negatividade que vem norteando toda a nossa sociedade. Então a gente, desde lá do passado, quando a gente ainda era caçador, coletor, quando a gente via um acidente, quando alguém sofria algum tipo de acidente, a gente parava para olhar, a gente se identificava e a gente continua ainda hoje mantendo esse padrão desse viés de negatividade. Tudo que é negativo, que é sangue, é guerra, é briga, a gente para, a gente quer ver, a gente quer participar. E os meios de comunicação perseguem a audiência, né? E a audiência representa lucro, então eles vão alimentando esse padrão de negatividade, esse viés de negatividade que está presente em nós e nós não nos desconectamos dele. E se a gente se desconectasse, se os filmes de violência não tivessem tanta audiência, já a mídia, os meios de comunicação já iam alterando, já iam modificando, já está acontecendo. Mas diminuiriam muito, auxiliando, né? A gente, se parasse de compartilhar mensagens inapropriadas, a gente também deixava de manter esse padrão, de alimentar esse tipo de padrão, né? Porque o psiquismo em desequilíbrio ele é impulsionado pelas ideias, pelas imagens que lhes são apresentadas. Então, às vezes, a pessoa não está muito bem equilibrada. Quando pega uma imagem de desequilíbrio, aquilo até aumenta o desequilíbrio da pessoa. Aquilo produz o mal, né? Então, todo tipo de comportamento. Lá na colônia Nosso Lar, no livro Nosso Lar, tem uma história interessante que dizem para André que há um compromisso lá de todos os moradores da cidade, os cidadãos de Nosso Lar, de não falar de nada negativo. E porque eles sabem que falar de algo negativo já altera o padrão do ambiente, altera o padrão pessoal também de cada um deles. E aí André Luiz já fala, mas poxa, se eu falar, alguém vai saber que eu estou falando? Alguém vai ouvir? Não, ninguém vai ouvir, mas só para, na hora que olhar para você, já vai perceber a alteração do padrão vibratório em cima daquilo que... Então, a gente tem que... A gente está se afogando em informações, a gente está faminto por sabedoria, mas a gente precisa fazer uma seleção daquilo que a gente aceita, daquilo que a gente reproduz, daquilo que passa para frente, né? Para que a gente colabore com essa nossa evolução do planeta, né? Porque uma palavra muda tudo. Eu quero terminar essa palestra daqui a pouco com uma crônica que vai dar uma ideia de que vai dar essa ideia de que uma palavra pode mudar tudo, pode mudar muita coisa. Na verdade, é sempre assim, o nosso pensamento é aquilo que mais influencia nas nossas atitudes. Então, a gente tem que saber que a responsabilidade é sempre nossa, a responsabilidade por aquilo que pensamos, por aquilo que nós acalentamos, por aquilo que nós aceitamos, trazemos para a nossa mente. Então, nós temos que cuidar do nosso pensamento. Cuidar daquilo que se chama sintonia, né? Porque de acordo com essas coisas que nós falamos e que nós gostamos, nós vamos entrando em sintonia com as criaturas espirituais, com os espíritos que estão ao nosso lado. E sintonia, sim, em grego, significa aproximação. Então, sintonia é exatamente esse processo de aproximação do tom, né? Você se aproximar, né? E então, aproximado psiquicamente, as mentes simpáticas começam a influenciar umas às outras. E aí a gente vai vendo que mentes simpáticas influenciam umas às outras. E hoje, nesse mundo de conectividade,
essa influência umas às outras, são milhões e milhões de pessoas se influenciando, por conta de manterem esta sintonia, esse processo de aproximação psíquica. Então a gente precisa trabalhar para que nossa mente, a nossa sintonia se estabeleça com as criaturas nobres. E trabalhar para que a gente não esteja abrigando pensamentos negativos, viciosos, atormentadores, que vão nos aproximar de criaturas de teor espiritual negativo também. Esse processo é muito importante, né? E a gente precisa entender também o nosso inimigo como sendo alguém de quem nós somos grandes devedores. Porque os amigos nem sempre nos proclamam o erro, né? Eles não proclamam as nossas faltas, né? Mas os inimigos, inclusive os inimigos do passado, que reencarnam ao nosso lado, que são críticos, ferozes da nossa existência, qualquer coisa que nós fazemos, eles estão ali vigiando, criticando. Então, eles acabam por se transformarem naqueles que são os nossos quase que instrutores. Não podemos chegar a tanto, mas são sim aqueles que corajosamente nos alertam sobre o erro que praticamos e nos possibilitam, então, fazer a correção, né? Então, a gente tem que interpretar também o inimigo como alguém que está ao nosso lado prestando um serviço, né? E a gente viver de forma menos crítica também com os outros, né? O que a gente está vendo? A pessoa às vezes fala 10 coisas para nós, mas a gente vai se ofender com uma meia palavra. Então, o que a gente está vendo? A gente está se sentindo ofendido, às vezes, por nada. Então, a gente vai ter que aprender a relevar as pequenas indelicadezas e assim a gente vai se preparando espiritualmente para, mais à frente, a gente não sentir as grandes ofensas. A gente está mais fortalecido espiritualmente, né? O Espiritismo vai permitir que a gente, com essa doutrina maravilhosa, vai permitir que a gente possa enxergar o inimigo de uma forma mais ampliada. Porque ninguém se resume num ato, a um equívoco momentâneo, né? Porque ali todo mundo erra. E há ali naquele que errou conosco, como há em nós, um espírito em construção. Um espírito que é amado por Deus e que está também os espíritos superiores, e Deus está investindo tudo naquele espírito. E que ele, a partir deste erro, mais à frente, ele poderá reconhecer o erro e se tornará uma pessoa boa, né? Precisa a gente ter essa compreensão. No Missionários da Luz, Alexandre, que é talvez dos instrutores de André Luiz, o mais sensacional deles, ele vai dizer que a interpretação dele para aqueles que vivem se equivocando na vida é de que são pobrezinhos. Eles têm dificuldade de avançar porque por conta da ignorância que ainda campeia na mente e da fraqueza. Porque para perdoar, para construir em si uma virtude, é preciso ter força. E aí completa Alexandre dizendo que eles têm dificuldade de avançar por conta da ignorância e da fraqueza e vivem voluntariamente escravizados. Não vivem escravizados a esse status quo, a essa ideia que a sociedade divulga como sendo uma ideia correta de agir, a ideia permeada de orgulho e de egoísmo, que acaba por nos escravizar, né? Então, e dificultando o nosso avanço, né? A morte nunca vai nos livrar dos fenômenos regidos pelo pensamento e pela sintonia. Por isso é sempre importante.
A gente tem que ter essa ideia de que a importância de esquecer uma ofensa recebida, porque se eu não esqueço, por mais distante que eu esteja, eu vou, de certa maneira, permanecer ao lado daquela pessoa. Porque ela está lá no Japão, eu estou aqui no Brasil, mas o meu pensamento está lembrando da ofensa o tempo todo, significa que ela caminha comigo. Então, o esquecimento, ele, de uma certa maneira, traz para nós a condição de libertação também. Né? Para a gente terminar, eu queria falar para vocês uma crônica do livro O Poder da Oração, de Carlos Bernardo Loureiro, onde essa crônica é muito interessante, onde João estaria os discípulos conversando com Jesus, e João vira para Jesus e fala: Senhor, qual é a ação que mais nos leva ao mal? E aí Jesus responde: é a palavra. Porque a palavra mansa e sutil dos sedutores atraem as suas vítimas. Palavras inflamadas de promessas dos demagogos enganam as massas. Palavras de justiça dos tiranos pregam chacinas. Palavras em nome de meu Pai desencadeiam perseguições. Palavras nos cantos escuros dos caluniadores tecem a trama do ódio. Palavras com blasfêmia fazem com que os mais perversos produzem os crimes. Então a palavra é a ação que mais nos leva ao mal. E aí ele continua, João se tornou curioso e pergunta: mestre, e qual é a ação que mais nos leva ao bem? E Jesus responde: ainda é a palavra. Porque a palavra, através dela, se consolam os aflitos. Através dela se mostra a estrada do bem. Através dela se transmite os conhecimentos. Através dela se obtém o retorno daqueles que se transviaram. Através dela se perdoa. E através dela se fala com o Pai Supremo, através da prece. Que nós possamos, então, compreendendo que nós somos os nossos próprios construtores, que a mente está em oração constante pelo que pensa, que a gente possa, então, praticar essa caridade conosco próprios, trilhando essa caminhada de perdão e esquecimento com o objetivo de alcançar a longo prazo, obviamente, somos crianças espirituais, o amor aos inimigos, sem nos preocuparmos muito com aqueles que nos têm como inimigos. Bezerra de Menezes vai dizer: todos temos inimigos, até Jesus os teve, mas o que importa é não ser inimigo de ninguém. Que nós nos libertemos de qualquer mágoa em relação a qualquer que seja, que nós possamos orar por todos, aqueles que possam ser considerados inimigos, mas que possamos também, já que é necessário amar os inimigos, que possamos nos esforçar ainda mais para amar aqueles que caminham conosco, aqueles que nos amam. Que Jesus esteja com todos. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.